Olá, vamos iniciando então a live da União Espírita Porto Alegrense. Vamos aguardar os nossos irmãos que estarão em seguida chegando aqui no nosso espaço. Hoje estaremos falando a respeito de família com o nosso irmão Hélio Souza. Vamos no aguardo aqui então dos nossos irmãos. Em breve iniciaremos a nossa live. Olá, boa noite. Boa noite, Marielle Ribeiro. Seja bem-vinda à nossa live, ao nosso espaço. Boa noite, queridas irmãs que estão chegando aqui conosco. Adriana, tudo bem? Sejam todas bem-vindas na nossa atividade de hoje. Boa noite, Francimar. Nossa live do Facebook da União Espírita Porto Alegrense, que é uma atividade do Departamento Doutrinário da nossa casa, organizado com muito carinho, para que estejamos todos hoje aqui reunidos, refletindo, nos unindo em nossa fé, o nosso Mestre Jesus, momento em que pedimos a esse Mestre de amor que nos ampare, nos abençoe, que envolva o lar de todos os nossos irmãos aqui presentes na sua luz, no seu amor, levando saúde, entendimento, compreensão e muito amparo às suas famílias nesse momento. Boa noite, Paulinha. Sejam bem-vindos. Em breve estaremos conversando aqui com o nosso irmão Hélio Souza a respeito de viver em família, aprendizado de amor. A nossa live do Facebook. Quarta-feira que vem estaremos lá no Instagram, também realizando esse mesmo trabalhinho, às 20 horas também. Já vamos adiantando aqui o tema da próxima quarta-feira. Nossa próxima live lá no Instagram vai ser, que é no dia 9 de dezembro, né? Vai ser Devagar, mas Sempre, que é o capítulo 62 do livro Fonte Viva, a mensagem de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e o trabalhinho vai ser realizado pela nossa irmã Yara Petrucci. Então, quarta que vem estaremos lá no Instagram. Por enquanto, vamos aqui de Facebook, um momento de muito prazer, de muita alegria para todos nós, de nos encontrarmos aqui, né, na nossa querida União, mesmo que virtualmente, mas estamos com os corações unidos nesse ideal, torcendo para que em breve estaremos retornando então à nossa casinha de amor lá na João Alfredo 464, na nossa Cidade Baixa, né, retornando às nossas atividades, quem sabe em janeiro, conforme tudo correr bem, né? Vamos ficar na torcida. Boa noite, Marília, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho estaremos incluindo o nosso querido Hélio na nossa conversa para darmos início, né, à nossa live, que é falar a respeito e refletir a respeito de família, né? Tão importante para todos nós, principalmente nesse contexto em que vivemos, né? Esses momentos complicados de pandemia, é sempre bom um entendimento maior nesse aspecto. Boa noite, Beth. Tudo bem, Beth, querida? Boa noite, Kátia. Sejam bem-vindas à nossa live da União Espírita Porto Alegrense. Muito bom estarmos aqui nos reunindo à luz de Jesus para mais esse encontro. Boa noite, Inês. Seja bem-vinda à nossa live. Vou verificar aqui se já temos a presença, né, do Hélio conosco. Por enquanto ainda não, mas em seguida ele estará aqui conosco. Boa noite, Leandro. Boa noite, Lorena. Boa noite, Arthur. Boa noite, Soninha, Deise, Marilu, Marielle. Sejam bem-vindos ao nosso espaço. Muito obrigado, Leandro. O Leandro que já esteve aqui conosco, nos desejando um bom trabalho.
Aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a live que o Leandro fez aqui conosco, procurem no canal da União lá no YouTube, né? União Espírita Porto Alegrense, é bem tranquilo de achar. E lá tem gravado todas as nossas lives, tanto do Facebook quanto do Instagram. Então fica aqui o convite também para que possam lá se inscreverem, né, no canal da União, que tem vários trabalhinhos muito legais lá, gravados à disposição de todos para as nossas reflexões aqui, que sempre são muito importantes. Vamos ver aqui. Ó, o Hélio já está aqui conosco. São 8h05, eu vou chamar o Hélio então aqui para a nossa conversa. Vamos adicionar aqui. Em seguida estaremos com o Hélio aqui no nosso espaço, ok, pessoal? Boa noite, Dani. Oi, Hélio. Tudo bem? Olá, João. Tudo bem? Tudo bem, que prazer. Todos Diga aí. bem, espero que esteja tudo ok com a nossa transmissão. Apesar das dificuldades da modernidade, né? É verdade. Os mais antigos têm uma certa dificuldade com essas tecnologias novas aí. Mas a gente vai aprendendo, João. A tarefa Sim, vamos aprendendo junto. É aprendizado, com certeza. Então tá, muito obrigado. Eu recebi aqui uma mensagem da minha assistente, que é a minha filha Luísa, de 10 anos. Ela veio me trazer um bilhetinho. Diz que tem muito barulho de vento batendo no microfone. Estou cheio de ventilador ligado em cima de mim por causa do calor. Vou pedir desliga para mim então, hein, Lulu, por favor. Fica batendo no microfone e atrapalha. Obrigado, tá? Viu só? Tem uma equipe boa aqui comigo, Eli. É verdade. Tu sabes que eu tive que cerrar portas e janelas, porque o vento aumentou de força aqui na minha região e, infelizmente, não me permitiu manter as aberturas. Sim, mas vamos lá, né? Pena, de calor, de frio. O ventinho. Pois é, né? Bem gostoso o ventinho, mas não vai dar. Não, começa a cair as coisas das prateleiras aqui, árvores. Nossa, é um ventinho. O Hélio, tu é trabalhador da nossa casa já há muito tempo, né? O pessoal acho que te conhece principalmente ali das sessões, né? Tu pode falar um pouquinho a respeito desse trabalho, tu participa já há bastante tempo? Claro, João, claro, vai ser um prazer. Eu sou um trabalhador da União desde 98, quando me integrei àquela casa, né? E participo de um grupinho de estudo de educação mediúnica, né? Uhum. Já tem bastante tempo, eu e algumas pessoas, nessa caminhada aí de aprendizado, né? Na medida que a gente vai desenvolvendo o nosso estudo e a nossa participação na casa, a gente sente essa necessidade de devolver de alguma maneira aquilo que a gente recebe. E a gente sempre recebe, né, João? De alguma forma ou de outra, tu tens sempre o benefício do refrigério para a alma, né? Eu me lembro do prazer que me dava as palestras quando eu as assistia, né? Aos trabalhos da sessão, né? Do seu Orlando, né? Eu sempre digo para ele, quando faço trabalho com ele, que eu devo a ele a minha permanência no Espiritismo, né? Porque, de alguma maneira, tu te afeiçoa e te sente representado por essas pessoas, né? São elas que te abrem, né, a picada que é a evolução espiritual e entregam para ti um presente, que é o entendimento, né? Quando eu percebi que eu precisava devolver, eu fiquei buscando qual atividade eu vou fazer, né? E um dia a minha orientadora, né, me convidou para esse desafio, que é falar em público. Eu lembro da minha primeira palestra, João, olha, era um nervosismo, parecia que o coração ia pular da boca, né? Aquela tribuninha, 15 minutos ali antes do passe. Eternos 15 minutos, né? Não passa nunca. Aquilo parecia que não tinha a ver, rapaz.
né? Eu tentava lembrar de tudo que eu tinha anotado. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu preciso preparar o meu material, mas eu não consigo ler o material que eu preparo, porque eu tenho uma dificuldade de visão muito complicada, entendeu? Então eu não vou conseguir ler, a não ser que eu enfie o papel aqui no meu rosto. E aí não dá. Então eu tentei, de alguma maneira, me preparar para essas atividades, assim, né? Certo. Me colocando a serviço, né? E aí, depois das tribunas, surgiu a oportunidade de conduzir as sessões, né? Eu Aham. passei, eu passei a fazer a sessão de saúde na sexta-feira e participar do grupo que faz as palestrinhas da sessão dos desencarnados, né? Então, uma vez por mês, eu fazia a reflexão do Evangelho na sessão dos desencarnados, e nas Aham. sextas-feiras eu conduzia e dirigia a sessão de saúde, né? São, acho que, os trabalhos mais importantes que a casa pode oferecer para o público leigo, porque eles dão a condição de assistência sem que a pessoa precise se integrar aos serviços da casa, né? Uhum. Então, nós, ali, durante aquele trabalho, nós conduzimos um momento, né, de oração e de vibração para que aqueles que nos interessem auxiliar, seja um desencarnado, seja um parente vivo nosso que esteja passando por uma dificuldade, e nestes momentos aí, onde vivemos essa realidade complexa que hoje nos alcança, João, ela se tornou primordial, né? A confiança de que Deus provê as tuas necessidades físicas nos campos da saúde, principalmente, ela nos impede de sucumbir, não é? Porque é muito fácil a gente se desestabilizar diante dos acontecimentos atuais, não é? Seja porque não sabemos do futuro, seja porque a nossa vivência começa a ficar muito complexa, muito Uhum. difícil, muito né, confinados em casa, as coisas se modificaram, está tudo limitado, tu não tem certeza se aquelas tuas comorbidades elas não serão motivo de uma infecção mais grave, tu fica preocupado com isso. Claro, né? Nós temos pessoas que não vão passar por isso. E tem pessoas que vão vir a óbito, né? E Uhum. isso tudo nos dá complicado, né? É um testemunho de fé, esses momentos que a gente vive, né? Por isso que eu Certo. sempre Uhum. digo que nossa realidade ela precisa estar sempre alicerçada na fé, né? Porque sem a fé, sem Cristo, a gente não consegue fazer essa travessia, a gente não consegue fazer essa vivência com qualidade, com a qualidade que a gente precisa, né? Verdade, Hélio. Então vamos conversar, a nossa conversa a respeito do tema de hoje, né, que é viver em família, aprendizado de amor. Eu só, antes de entrar no tema, para aqueles que não sabem, mas muitos devem ter te visto fora da União, porque tu trabalha lá na livraria da Fergs, né? Então, assim, para não te pegar de surpresa, lá no final eu vou te perguntar sobre um livro que mudou tua vida. Já que tu trabalha direto com os livros, tu guarda essa aí lá para o finalzinho, tá? Um livro importante para ti que mudou, te ajudou muito, mudou tua vida, porque um só, para ficar mais fácil, né? Se não, né, se quiser falar sobre mais, Olha, tá eu ok. gostaria de discorrer sobre todos. Vamos com um por enquanto, daí tá bom, tá? Está perfeito, amigo. Então tá. Então vamos, já que a gente falou em livros, vamos de Livro dos Espíritos, né? Na questão 774, né? Adentrando no nosso tema, a espiritualidade nos diz que os laços de família constituem uma lei natural. Então, como podemos, né, entender essa afirmação aí, Hélio? João, primeiro a gente precisa definir o que a gente entende por lei natural. A lei natural, para o espírita, é aquela que provém de Deus.
É a lei da natureza, que não se modifica por vontade humana, que não pode ser influenciada por humores, por situações, por questões materiais de qualquer espécie, não é? Assim sendo, esta questão ela traz um questionamento muito importante, porque ela se debruça sobre os laços de família, né? Que é o cerne da nossa conversa hoje, não é? O que Kardec queria saber com essa questão 774? Se os laços de família não seriam uma convenção social, já que os animais, por exemplo, que também fazem parte da criação, tendem a liberar suas crias depois de algum tempo, não é? Deixando-os à própria sorte, se é que a gente pode entender assim, né? A resposta é muito elucidativa. Os espíritos respondem que há no homem uma grande diferença com relação ao animal. Há no homem uma necessidade de progresso. Os laços sociais são, né, organizados de um molde a permitir esse progresso. E os laços de família deixam esses laços sociais ainda mais estreitos. Deus quis assim para que nos aprendêssemos a nos amar como irmãos. E, portanto, sendo da vontade divina, é uma lei natural. É decorrência da vontade de Deus que nos unimos uns aos outros. É o desejo dele que a nossa caminhada não seja individual. Porque, ao compartilhar a nossa estrada com outros companheiros, com outros espíritos, nós tendemos a nos auxiliar mutuamente na conquista da sociedade equilibrada, não é? E, portanto, aí está uma lei, né, divina e natural em evidência na nossa existência. A lei de sociedade. Certo, Perfeito. João? Perfeito, Hélio. E para a doutrina espírita, então, quais são os laços que formam uma família? A gente sempre gostaria de imaginar, né, que o que nos une uns aos outros é o afeto, né? É o amor, não é? Eu escolho os meus companheiros por, né, afetividade. Na verdade, João, na maioria das vezes, e considerando a natureza íntima do nosso orbe, e relembrando, né? Eu sei que tem muita gente aqui que já é estudante há bastante tempo, mas nós somos um planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações tem na sua constituição espíritos imperfeitos. E por ter espíritos imperfeitos na sua constituição, é natural que aquilo que nos una não seja exatamente este sentimento nobre. É bem verdade que muitas das vezes nós somos premiados com a afetividade genuína na nossa vida. Mas na maioria delas, nós viemos em famílias aonde necessitamos reparar os erros do passado, os desacertos, as ofensas, as mágoas, a dor de uns para o outro, na qualidade de vítima, na qualidade de algoz, alternando ao longo das vivências e das existências esses dois estados. Não é uma decorrência, como é que se diz? Deus está nos castigando, nos colocando nessa condição. Deus me castiga porque Ele não traz o amor para mim. Eu gostaria de vivenciar o amor verdadeiro.
Eu gostaria de ter uma relação afetiva com a minha companheira de amor sublime. Porque eu preciso me entender com esses companheiros de outrora que foram comigo precursores de situações com as quais eu preciso me entender agora. Né? Nós colocamos sempre a responsabilidade externamente, mas na realidade isso é justiça sendo feita. É Deus na sua melhor qualidade, que é de ser infinitamente justo e bom, nos colocando diante daqueles com quem nós temos que nos entender. E este é o desafio, aprender a amar, aprendizado de amor, exercício do amor, com esses com os quais, no passado, nós talvez tenhamos tido uma relação bem mais complexa, bem mais difícil, bem mais dolorida, João. Então, é uma maravilhosa oportunidade, né? Oportunidade de redenção para a vida da gente, a gente ter essa oportunidade de conviver em família, né? E a partir daí fazer desabrochar tudo que é preciso para a nossa felicidade, né? Muito legal, é. Então vamos de Emmanuel agora. Tem uma passagem de Emmanuel em Vida e Sexo, psicografado pelo Chico, né? O nosso querido Chico Xavier, que nos diz assim: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Constituição da família. Então, considerando isso nesses objetivos fundamentais, que é educação e regeneração dos indivíduos, né? Então, é possível a gente imaginar que a gente vem numa família, que os nossos núcleos familiares são constituídos tão somente por desafetos do passado, assim, é tão dureza, assim. Olha, João, é imperioso que a gente diga que sim, na imensa maioria das vezes. Né? O amor, João, ele é um benefício a ser conquistado, um degrau evolutivo a ser alcançado. Emmanuel coloca esta questão de uma forma sublime, né? Ao apontar a oportunidade regenerativa do laço familiar. Veja que quando entramos nas existências terrenas, né? Nas existências de vida material, né? Nós tendemos ao exercício do egoísmo, vamos dizer assim, porque nós queremos as nossas necessidades sendo atendidas, né? Desde o começo, desde a infância. Né? O homem que tem como guia a própria necessidade, ele tende a criar relações para ele com esse viés. Né? Ele busca pessoas que lhe atendam à necessidade. Então, a esposa, o filho, o parente, o irmão, o tio, vão ser sempre atraídos para ele por esta questão. Eu mando, vocês obedecem. É a minha vontade superior à de vocês. Nas diversas nuances da vida. Imagina uma pessoa, por exemplo, que tem muito poder e está habituada ao exercício de poder. Né? Tu acha que ele é um pai amoroso? Ele não consegue, porque esta amorosidade é um exercício, é uma construção de vida. Então, ele certamente vai ter muita dificuldade de não ser mandão em casa, de não ser autoritário, de não ser despótico e cruel às vezes. Mesmo que tenha ele a boa intenção de ser um pai educador, rígido. Vamos remontar ao nosso passado. O pessoal aí que tem um pouquinho mais de 50, que nem eu, que viveu uma geração onde a surra era normalizada. Faltava afeto? Não. A questão não é essa. Você não desenvolveu a amorosidade necessária para a compreensão de que aquele ser colocado sob tua responsabilidade necessita muito mais do que um tabefe para emendar-se
e fazer aquilo que tu espera que ele faça, porque o entendimento sobre a vida dele é teu. Quer dizer, tu que está determinando o que ele deveria viver ou não. E aí, quando tu começa a te libertar deste liame, desta negatividade, desta pretensão toda, tu começa a perceber que tu precisa encontrar uma outra maneira de educar. Nós estamos já num modelo transformador do mundo que pressupõe que novas formas de educação são necessárias para as nossas relações familiares. Novas formas. As formas antigas funcionavam para nós que tínhamos couro duro. Para as nossas novas crianças, não funcionam mais, porque eles já vêm diferente. Eu me lembro quando nós pegávamos crianças recém-nascidas, o João talvez não lembre disso, mas eles vinham enrolados num paninho, os coeiros, e eles ficavam enrolados naquele paninho ali uma eternidade, rapaz. Hoje em dia, ele já sai falando, caminhando, mexendo no celular com 2 meses de idade. Né? É uma outra experiência, é uma outra vivência, não é? E esta nova vivência, essa nova realidade exige uma abordagem diferente. Então, aí entra esse pressuposto de educação que a família te traz. Você vive vidas a fio, exigindo dos teus filhos obediência cega. E um dia você chega numa constituição familiar onde a obediência cega não funciona mais. Porque tu diz, eu estou dizendo, porque é eu que estou mandando, e ele te questiona, não, mas aqui eu li lá no Google que esta questão que tu estás colocando é de outra forma. E tu fica como? Fica com cara de tacho, porque o teu poder de persuasão sumiu. Tu vais ter que te educar, então. Tu vais ter que te realiar. Tu vais ter a nova realidade para poder alcançar o coração daqueles que te interessam alcançar. Ou tu vai ser uma pessoa sozinha, ou tu vai ser uma pessoa apartada da grande alegria que é estar com os teus. E esta também é uma função da família, nos dar esse calor humano, esse magnetismo que só o ser encarnado pode ter. Essa felicidade que é quando estamos bem, em equilíbrio, em harmonia e estamos juntos. É a grande felicidade para pai, para filho, para esposa, enfim, para todos que compõem o teu núcleo familiar. Acho que respondi, né, João? Isso aí. Desculpe até se eu for avançar com esse. Eu estava refletindo aqui quando tu estava falando, se eu for avançar. Não tem problema, João. No tema que tá programado aí, conforme, né, tua linha de raciocínio, mas tudo assim que tu vinha falando, né, essa necessidade de reajuste, o envolvimento espiritual do passado, né, que envolve uma família, e a gente percebe, né, e sabe, né, conforme a doutrina espírita nos diz, que esses laços vão muito além dos laços consanguíneos, né, do laço de sangue, né. Tudo que a gente está conversando aqui já determina isso, né, já pressupôs isso, né. Essa visão da doutrina espírita, né, que os laços espirituais são muito mais, claro, né, se forem verdadeiros, eles duram eternamente muito mais do que os laços de família, que muitas vezes, né, os laços de sangue, que terminam uma encarnação e cada um vai para o lado e, enfim, não se ajudam, não se regeneram, né. Mas eu acho que um grande alento, assim, é aí que eu queria chegar, é que como a família, né, verdadeira, digamos assim, ela extravasa os laços de sangue, eu acho que é até uma questão da providência divina, né, do amor de Deus para conosco, que muitas vezes um irmão querido que não tem o nosso sangue, que é o nosso amigo, alguém que a gente conhece na faculdade, alguém que a gente conhece no bairro, desde a infância, enfim, cada um tem seus caminhos, né? É um grande irmão nosso que faz parte da nossa família espiritual e que não tem o nosso sangue, né? Isso é um alento para a gente de ter essas relações, né? João, este ponto em particular, se tu me permite, ele guarda uma sutileza muito bonita. A gente tem a pretensão, né, de saber todas as respostas, né? Nós somos os espíritas e temos diante de nós, de cada um de nós, toda
o conhecimento espírita, a partir de Kardec. Né? Então, nós detemos um conhecimento que a maioria das outras religiões não possui com essa intensidade e com essa objetividade. Né? Nós temos a tendência, a partir daí, de achar que a gente sabe todas as coisas, o que é um erro, que a gente não sabe. A gente não sabe nem se aquilo que a gente acredita é verdadeiro ou não. Mas nós construímos no nosso íntimo ideias pré-concebidas a respeito do que sejam, por exemplo, laços familiares. E aí tu tocas num ponto fundamental. O laço familiar, ele não é constituído por um pai e uma mãe, João. Ele é constituído pelos laços espirituais existentes entre aqueles que se afinizam. Portanto, ele é muito mais amplo do que isso. Podes até imaginar que, mas eu tenho a impressão que eu tenho vindo na mesma família humana já há algumas gerações. Tudo bem, só que nós não vivemos algumas gerações. Nós vivemos muito mais do que isso. E fomos filhos de muito mais mães do que a gente consegue imaginar. E fomos pais de muito mais filhos que a gente consegue imaginar. E fomos irmãos, e fomos íntimos de outras tantas pessoas. Se nós juntar tudo isso numa sala, dá quantos? E como é que a gente vai, João, fazer coexistir todos ao mesmo tempo, sem que essas pessoas venham em outras famílias? Aí me referindo à família física, material. Como não entender a amizade como um laço afetivo que atravessa essas gerações? Como não considerar aquele amigo, aquele professor, aquele companheiro de trabalho que em um momento da tua vida esteve ao teu lado para te dizer uma verdade cristalina a respeito do teu comportamento e te fez refletir e mudar a tua caminhada? Olha que lindo! Como é que eu não vou chamar ele de irmão? Como é que eu não vou considerar todos os outros irmãos? E se eu vou multiplicando essa teia de relações, eu chego a todas as pessoas. Todas que estão hoje habitando o globo terrestre são, de alguma forma, em algum ponto da nossa trajetória, desde a nossa eclosão como espíritos individuais, parentes em maior ou menor grau, do ponto de vista espiritual. E, portanto, credores, da nossa tolerância, do nosso respeito e do nosso afeto genuíno. Por isso que a gente tem essa dificuldade tamanha de lidar com grupos que são diferentes de nós, com pessoas que são distintas de nós, por cor, por crença, por opção sexual, por tudo que eles podem fazer de diferente. Né? Nós tendemos a achar, não, eles são os outros. Eu sou o bom. Né? Eu sou escolhido por Deus. Né? Nós pintamos Jesus com essas feições simpáticas, bem apessoadas, cabelinho loirinho, olhinho azul e tal, porque a gente quer determinar, nós querendo determinar qual é a vontade de Deus para nós. A gente não quer aceitar que aquele que está caído na calçada é um irmão teu. Ele foi um irmão teu. Ele será um irmão teu. Ele estará um dia sob tua responsabilidade. E tu deverás lidar com a indiferença com que tu tratou quando eles estavam ali caídos na calçada. A nossa família, João, é imensa. A nossa família é toda a espécie humana, com toda certeza. Perfeito, Hélio. Então, a gente, assim, pautando a nossa conversa em todos os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, né?
E já ficou bem evidente assim que a família é um lugar que os espíritos se reencontram para resolver suas diferenças e continuarem seu processo evolutivo, né? Isso para nós espíritas que temos essa consciência, né? Isso constitui um passo além para a gente conseguir resolver os nossos problemas familiares. E outra, né? Qual é a nossa responsabilidade tendo esse conhecimento, assim? É igual, é maior, é menor, enfim. O que tu acha, Hélio? Eu acho que a própria pergunta já se responde, né? Quando nós somos criados simples e ignorantes, no começo, já se vai um tempo, né? Nós poderíamos alegar que essa ignorância e essa simplicidade nos colocava na condição de não saber o que estávamos fazendo e, portanto, não deveríamos ser é, é, culpados por algo que a gente não tem responsabilidade nenhuma. Mas a partir do momento em que tu te liberta do véu da ignorância, tu te torna responsável. E quanto mais tu te liberta do véu da ignorância, mais responsável tu é. Tudo aquilo que tu sabe, aprende, detém, né, possui os teus recursos. E aqui eu queria fazer uma pequena vírgula. Isso é o significado da parábola dos talentos que Jesus nos dá no seu evangelho. Tudo que tu recebe, tu deve fazer multiplicar. Tu tem a obrigação de fazer multiplicar. Tu não pode pretender que aquilo fique só contigo, de uma maneira egoísta, de uma maneira orgulhosa. Tu precisa fazer chegar a todos, para que quando tu estiveres diante do teu Senhor, tu possa devolver-lhe, né? E receber o gáudio que se recebe quando se é um servidor, né, correto. Né? Na realidade, o que a gente quer dizer aqui é que a nossa responsabilidade é maior na medida em que nós conhecemos a realidade espiritual. Nós sabemos que a vida não se encerra na morte. Nós conhecemos a condição de ventura ou desventura com que os espíritos ficam na erraticidade. Nós sabemos a dor, o sofrimento pelos erros cometidos. Nós conhecemos essas histórias, seja porque nós lemos nos livros psicografados, seja porque participamos de grupos de estudo, seja porque os testemunhos nos chegam através dos irmãos que são médiums, né? Se tu sabe tudo isso, a próxima pergunta deveria ser: o que eu faço para evitar todo esse problema? Qual é o meu papel na vida, no mundo, nas relações e dentro do meu lar? Como que eu evito que os meus caminhem para o sofrimento reparador quando se encerrarem as suas atividades na Terra? Como que eu procedo? E aí tu começa lentamente a buscar em ti mesmo o conhecimento necessário para a caminhada redentora do amor. Este aprendizado que eu proponho neste nosso bate-papo, ele não é simplesmente um aprendizado inútil. Ah, amor e tal. Não, 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 não. Esqueçam isso. Aprender a amar significa que eu renuncio a mim mesmo, ao meu desejo pessoal, à minha vontade, antes soberana, porque eu sou o chefe, o dono, o patrão. Não. Aprender a amar é destituir-se das pretensões humanas, compreender que o outro está conosco para colaborar com a criação, colaborar com Deus na criação, que se manifesta através de todas essas possibilidades que eles nos entregam para a vivência. Tu disseste no começo desse bate-papo, né, que maravilha que são essas possibilidades. Exatamente.
porque são regeneradoras, porque são educativas, e tudo isso é a justiça divina na nossa vida. Eu preciso aceitar que isso é verdadeiro e caminhar para isso, fazer a minha parte. E a minha parte é, o que tem em mim que não serve mais, deste homem velho que eu já era, e o que eu vou colocar de novo? Esvaziar o meu vaso íntimo, para que possam as realidades novas chegarem-se até mim, preenchendo-me daquilo que Jesus me oferecia, que é o amor, em última instância, sublime, indiscutível, indivisível, né? Para que todos nós pudéssemos ter finalmente uma caminhada rumo à nossa regeneração melhor, com os nossos companheiros unidos a nós e com a certeza de que não estamos cometendo novos erros. Né, João? Perfeito, Hélio. E já que a gente falou em certa forma, em problemas aí em família, né? Não tem como fugir desse assunto, já que a família inicia quando dois espíritos se unem ali, né? Como um casal. Então, e a gente falou em problemas, né? Quais seriam as causas, né? As principais, né? Causas dos problemas conjugais, né? Acho que, de uma certa maneira, a gente já deu uma adentrada nessa temática. Né? A gente vem para a vida e achando que a gente é o rei da cocada. Né? Criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, tão divinos quanto Ele. Né? Isso nos dá uma sensação de pertencimento, mas também gera muito orgulho em nós, né, João? No campo das relações conjugais, isso é particularmente difícil, porque nós vemos sempre com ideias preconcebidas para aquilo que a gente chama de relação conjugal, não é? Tem quem entenda o amor como aquela coisa romântica, né, que a gente vê nas novelas, nos filmes, né, o grande amor da sua vida, né, e que não exige nada de especial em termos de construção. Né. E eu lhes digo que a gente começa as relações humanas, e principalmente as conjugais, com menos amor do que deveria. Né. Isso nos torna, né, pessoas que partem de um princípio, de um pressuposto falso, né, uma premissa errada. Né. Se eu entendo que o amor é de um jeito mais bonitinho, se eu fico esperando, né, o resgate mágico, fantasioso de alguém que vem com todo aquele sentimento e me arrebata, estou fadado ao fracasso. Porque o amor não é isso. Isso é egoísmo. Isso é o teu orgulho dizendo, olha, eu quero as coisas do meu jeito, sem que isso esteja claro na tua vida, sem que isso esteja claro na tua consciência de que tu estás construindo para ti uma dificuldade a ser enfrentada. Né? Não significa, João, que vamos mudar a maneira de fazer e de criar as nossas relações. Nós precisamos entender como é que nascem os problemas a partir daí. Porque se entramos errado nas nossas caminhadas, a nossa tendência é continuar no erro, porque a gente busca justificar aquilo que a gente faz. A gente encontra meios, a gente encontra livro espírita que explica que a alma humana é dividida em duas e elas precisam se encontrar em algum ponto da vida. Né? Tem que fazer o quê? Né? E aí a gente espera que o outro atenda a nossa necessidade nessa dimensão. E ele não vai atender, João, não adianta. A gente se esforça quando está na fase do namoro para fazer todas as vontades, mas fatalmente a nossa personalidade vai assumir preponderância em qualquer relação. E a nossa personalidade é o conjunto do que eu sou hoje e todas as minhas vivências anteriores. Aquilo que eu não tratei e não cuidei vai aparecer. Eu vou me tornar
uma pessoa difícil de lidar, na medida que eu sou uma pessoa difícil de lidar em todas as minhas existências. Não acordei, não lancei luz sobre esse aspecto da minha existência e tendo a repeti-lo em todas as outras. Posso ser uma pessoa violenta, posso ser uma pessoa intolerante, posso ser aquela pessoa que quer uma relação de escravidão um com o outro. Posso ser N coisas erradas. Se eu não lanço luz a isso, eu vou ter problemas com isso na minha relação. E vou, como a maioria faz, dizer: ah, é você a criatura, porque eu precisei te aceitar do jeito que tu é tu que é uma pessoa difícil, é tu que não me entende, não me aceita do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar, eu sou assim mesmo, eu sou um espírito imperfeito. E tu tem que me aceitar, porque a doutrina espírita diz que tu é obrigado a aceitar as pessoas do jeito que elas são. João, que sacanagem fazer uma coisa dessa e ver se isso é relação que se construa. Uma relação baseada nesse tipo de pressuposto é uma relação de sofrimento, não é de amor. Não tem alegria, não tem leveza, não tem coisas boas, né? E que filhos vão ser criados dentro desse escopo? Filhos que tendem a ser apartados dos pais, porque não vem neles modelos de guia em conduta. A gente tem que lembrar de um detalhe muito importante com relação à vida em família. Nós, quando constituímos família e passamos a ter crianças, nós temos que entender que uma criança recém-nascida, quando ela é muito pequena, ela não tem consciência de que Deus existe. Para esta criança, você, pai ou mãe, é Deus. E é este trabalho de ser Deus para os outros que este nosso Deus nos dá com tanta generosidade, com tanta amorosidade. Ali, naquele momento que tu pega aquela trouxinha e fica olhando para ele envelhecido, ele está olhando para ti e está vendo Deus. Ele não vê, porque tu atende todas as necessidades deles, assim como Deus atende todas as nossas. Este momento é crítico, porque se tu é uma pessoa que carrega em ti conteúdos mal elaborados, mal aclarados, né? Não tenha consciência de ti mesmo e julga que doutrinas religiosas, panaceias de qualquer espécie vão resolver o problema que está dentro da tua responsabilidade de resolver, esta criança não vai enxergar Deus. E aí nós vamos ter dificuldades se acumulando. É um efeito dominó. É do pai para a mãe, para o filho, que vai casar e que vai transferir isso para a esposa, que vai transferir para os próximos filhos. E assim a gente já vive há 2000 anos sem resolver os grandes dilemas morais que nos assolam e nos dificulta a caminhada, João. Eu estava refletindo aqui, Hélio, e com o teu encerramento, eu me lembrei do professor Raul Teixeira, que em certa passagem ele disse que é notório, né? Nós individualmente não nos conhecemos, né? Não temos o autoconhecimento, né? Não nos conhecemos. É um campo a ser imensamente trabalhado, né? O autoconhecimento. Agora imagina quando dois espíritos se unem, são dois que não se conhecem individualmente e dois que não se conhecem, né? Como casal, né? Então, certamente daí vem muitos problemas, né? Mas eu ousaria dizer aqui que, na verdade, o pulo do gato é não ver isso como um problema que não é possível de resolver, né? Mas eu acho como um grande campo fértil que a gente pode, né, plantar, trabalhar nele para gerar assim frutos maravilhosos, né? Não ver o problema, ver a oportunidade que a gente tem de construir isso, né? Que essas relações fazem com que a gente se conheça também, né, Hélio? Porque o outro acaba nos mostrando quem a gente é, né? Então, é uma oportunidade de crescer individualmente e crescer como casal, como coletividade, como família, né? Então, isso é importante, assim, né? Se a gente, João, se a gente deixar de lado a nossa presunção habitual,
né, a gente tende a procurar a solução, não é? A buscar os meios. Né? A doutrina está cheia de bons exemplos. Né? Tu falasse dos livros, os livros são orientações maravilhosas, sabe? Para todo tipo de público. Né? O que, o que nos compete, né? E isso é o mais importante, uma vez que a gente identifica em nós uma tendência, a gente precisa trabalhar ela. Seja com a ajuda de terceiros, seja com terapia, seja com o próprio espiritismo, seja no grupo, seja nas possibilidades individuais dentro do teu próprio lar, sendo franco com o teu parceiro e abrindo a tua alma para que ele te auxilie, porque este é o papel da família. É a colaboração com Deus, é a colaboração de uns para o crescimento dos outros. Né? A gente não tem, em nenhum momento dessa trajetória, a certeza de que tudo vai dar certo amanhã se a gente passar a adotar uma postura mais equilibrada com relação a tudo que a gente professa e faz. Mas, com certeza, é o primeiro passo. Com certeza, é o início da caminhada, o início desse aprendizado de amor. Porque quando eu digo que o amor é um aprendizado, eu quero dizer com isso que tu precisa começar pequenininho para ir aumentando gradativamente. Como é que eu começo pequenininho? Abrindo mão da minha certeza das coisas, por princípio. Abrindo mão das minhas necessidades egoístas. Abrindo mão daquilo que eu entendo como verdade. A minha verdade não é absoluta, João. Em nenhum momento a gente pode afirmar que as coisas que a gente detém e sabe são a verdade absoluta. E se eu não tenho toda a verdade, o outro colocado ao meu lado pode contribuir com aquilo que ele entende e a gente construir um terceiro entendimento que é muito melhor e mais amplo. Em prol daquilo que a gente entende como sendo a necessidade de duas almas que se unem. Caminhar juntas para a constituição de laços muito mais permanentes que esses da raiva, da revolta, do repúdio, do rancor e da mágoa. Olha que lindo quando a gente começa a construir essas relações, e muitos de nós já começaram, porque nós construímos laços de amizade que são verdadeiros tesouros na nossa vida. Nos amparam, nos confortam, nos trazem alentos, não deixam que a gente desista nunca. Pode ser um amigo só, mas ainda assim ele é importante na tua vida, porque é que o teu companheiro de existência, de caminhada dentro do teu lar não vai ser tão importante quanto... Por que é que o teu filho não tem nada para te ensinar? Por que é que tu acha que tu tem que determinar o que o filho vai fazer ou ser no futuro, como a gente fazia antigamente, quando escolhia a profissão e o marido das nossas filhas? Isso não existe mais. Isso não tem mais lugar no mundo. É preciso que a gente olhe, então, para nós mesmos como seres imperfeitos, nos aceitemos como seres imperfeitos, desenvolvendo em nós o auto-perdão. Porque depois do auto-perdão vem o autoconhecimento. Eu sei o que eu sou. E quando eu tenho autoconhecimento, eu posso desenvolver a autoaceitação. Porque se eu me aceito, eu aceito o outro do jeito que ele é. E assim a gente vai até desenvolver amor por nós mesmos. Não tem aquela passagem do Evangelho que Jesus diz qual é o maior mandamento? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E diz o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, o próximo. Não tu, o próximo, como a ti mesmo. Como é que tu te ama? Se tu reconhece lá, cara, não pode nem admitir essas coisas publicamente, mas depois que tu deita, põe a cabecinha no travesseiro e revê o teu dia, tu percebe, puxa, eu fiz assim, eu fiz assado, eu fiz aquilo outro, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Eu sou uma pessoa dura. Eu agredi o meu filho, agredi a minha esposa. Eu preciso fazer alguma coisa por isso. Tu precisa se amar. E para isso, tu tem que desenvolver esses sentimentos direcionados para ti mesmo, para depois direcionar ao outro. Esse é o grande movimento da nossa humanidade terrena hoje.
compreender-se, melhorar-se, crescer, avançar e evoluir. Eu consigo fazer isso sozinho? Não. Eu preciso do outro para fazer isso. Porque sozinho eu sou uma verdade voando na minha cabeça. Com o outro eu tenho contraponto. Eu tenho outras ideias, outras opções de caminho. E vou trilhar com ele caminhadas muito mais edificantes, muito mais aprimoradas, que vão resultar, aí sim, no futuro que nos aguarda, e não podemos ter a pretensão de que essa é a nossa última encarnação, e quando a gente for, a gente está indo para o planeta de provas e, perdão, para o planeta de regeneração que nos Regeneração. Não é assim que funciona, meu amigo. Infelizmente, nós ainda vamos ter que gravitar por aqui bastante tempo e é preciso que um futuro seja pavimentado agora, com as nossas atitudes de hoje, com a nossa vontade de progredir, de se melhorar, de se corrigir e de se tornar uma pessoa que tem dentro de si esse germe do amor. Hélio, a gente já falou aqui de conflitos, né, familiares, dificuldades entre cônjuges, né, e isso gera traumas, assim, né, que muitas vezes não conseguem ser resolvidos numa vida só, como é que se diz, né. E, na verdade, tu já fez referência a Jesus, ao seu ensinamento. Tu achas, então, que o Evangelho é uma ferramenta preciosa, assim, para dirimir esses traumas, essas dificuldades? Olha, João, eu acho que é a melhor ferramenta, porque o Evangelho, sempre eu fiz muitas palestras, né, neste tempo todo de união que eu tenho. Né? As palestras que eu mais gosto de fazer são as que tratam do Evangelho. Né? Porque o Evangelho, ele tem sutilezas, ele tem detalhes que só quando a gente repete e refaz e reestuda, a gente nota. Né? Eu não consigo lembrar de um exemplo rápido agora, né? Mas não tem nada que tenha sido deixado por Jesus que seja inútil e inadequado para a nossa caminhada. Tudo é ensinamento, tudo é verdade e tudo é amor. Né? Se ele foi o modelo e guia para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa condição de espírito, é preciso lembrar que ele amou. Ele amou de forma tamanha que se entregou para a cruz, para nos dar testemunho da enorme confiança que ele tinha em Deus. João, não é uma coisa meramente religiosa. O que Jesus quer dizer com este ato é que a nossa vida material, o corpo, nada representa. Pode ser deixado de lado, como veste rota, da qual a gente se desfaz. Castigar o corpo nenhum valor tem para o espírito milenar que o habita. E isso é sublime. A gente olha para ele preso naquela cruz e pensa, pô, sofreu? Olha, não. Porque para ele essa veste era nada. Para ele o que importava era o grande sentimento que ele conseguia fazer nascer nas pessoas. Quando ele conquista Saulo, que depois se transforma em Paulo, ele está dando a esta alma toda a oportunidade que ele precisava para transformar a própria vida e a relação que tinha com os pais. Lembra disso? Que ele volta à casa dos pais para tentar um último entendimento. Jesus te concede todas essas oportunidades, né? Te oferece todos os ensinamentos e a gente tende a entender as coisas como é só uma passagem religiosa de um tempo que nos faz mais essas coisas, mas não leia isso desse jeito, não, meu amigo, porque com isso tu estás perdendo o melhor da lição, que é aquela que se aplica ao nosso dia a dia. Veja
aquela aonde ele nos ensina sobre o peso do seu fardo, né? Aquela passagem é muito bonita. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Olha, tia, eu, quando leio isso, eu sempre fico tocado profundamente por essa palavra, porque Jesus está dizendo para ti, a tua aflição não é nada diante daquilo que eu carrego. Porque é um termo de comparação, né? O meu jugo é leve em comparação ao teu. Como é que a gente consegue esse jugo pesado aí? Como é que a gente se mete nessas confusões que a gente se mete, João? Puxa vida, né? A gente tem toda essa condição de aprendizado e, né, vai lá no seu espírita, faz o nosso trabalho, né? Uma vez por semana, toma um passe, coisa e tal. Chega em casa e age como um grosseiro, age como um terrorista, age como se aquela que está ali do teu lado, te acompanhando na tua caminhada, fosse um estorvo que tu recebeu por karma e tu tem que te livrar o mais rápido possível disso, porque senão a tua vida não anda. E quantos são assim? Quantos são, sabe, ovelhas que rezam, e chega na hora de praticar o amor, eles não querem. Porque dá trabalho, isso daí, perdão, coisa e tal. Não quero não. Deixa assim, ela vai se entender comigo. Né? Quantos casamentos, João, construídos com bases na violência se mantêm porque ninguém tem coragem de dizer, eu não quero mais, parou. Né? E tudo isso que Jesus diz significa o quê? Aprende comigo que sou humilde. Aprende comigo que sou manso. Humildade, mansuetude. Quando é que tu vais começar a aplicar esses conceitos na tua vida? Quando é que tu vai chegar em casa e ser mais tranquilo, mais sereno, compreender o teu cônjuge? Porque ele tem defeitos, ele tem qualidades, e ele é uma alma em construção, tanto quanto tu é uma alma em construção. Mansuetude, humildade. Essas palavras deveriam ser gravadas no nosso íntimo para todo sempre, para que a gente lembrasse, toda vez que a gente dissesse, vai matar difícil essa vida contigo, meu amor, a gente lembrasse, o teu fardo não é nada diante do fardo de Jesus. Tu pode trocar, tu quer ser preso na cruz lá, sofrer tudo aquilo que tu sofreu, aí ninguém quer. Né? Ser perseguido pelos romanos, topa. Não, hoje não precisa mais disso. O circo, vamos para o circo, como cristão, defender a nossa crença em Jesus? Ninguém quer, ninguém quer. O trabalho, ninguém quer o sacrifício, ninguém quer a entrega. Acham que Deus deve dar tudo. Né? É a providência divina. Então deve cair do céu isso tudo para nós, para facilitar a nossa vida, para o outro se entender com a gente, para dar tranquilidade com os nossos filhos, para que não haja, num exemplo rápido aqui, influências negativas para essas nossas crianças, por exemplo, que também são as nossas responsabilidades por amor. Né? Nós abdicamos do direito de educar. E aí não aceitamos quando outros os educam e lhes levam para caminhos que talvez eles não fossem se nós fôssemos mais presentes, mais incisivos naquilo que é a verdadeira educação. Não é? Então, João, evangelho sempre, evangelho todos os dias, evangelho no lar, no dia que você achar melhor. Ela não quer fazer contigo, ele não quer fazer contigo, faça sozinho. Né? Procure o seu momento de reflexão, de introspecção, a busca por esse Deus que de alguma maneira está conectado em ti, em tudo que está dentro de ti, para atingir este momento de equilíbrio, este momento de paz, e isso influenciar gradativamente a vida conjugal de todos vocês. Hélio, tu já chegasse então nos teus pensamentos, aí, nas tuas reflexões, chegasse a falar a respeito da dissolução do casamento, né?
Qual é a posição do Espiritismo a respeito do divórcio, velho? É preciso falar disso, né? Porque isso também é motivo de que muitos irmãos levam uma culpa imensa, né, na sua consciência por É ter, verdade, enfim, é verdade, é não verdade. seguido Né? adiante com a sua companheira, ou aquela ideia, eu estou empurrando, né, os problemas para outra vida, enfim, né? Qual é a posição? O que que o Espiritismo nos diz a respeito do divórcio? João, a indissolubidade do casamento não é uma lei natural. Não é nem legal. Né? Então, a gente não pode pretender que ela seja uma lei divina. Não é? Né? Nós precisamos ter em mente que casamento, né? essa instituição, né? Ele está para nós como um arranjo social. Né? Questões de ordem legal que se criam para organizar a vida em sociedade, sem qual ia virar uma bagunça. Né? Isso posto, né, eu preciso entender que divórcio ele não é condenado quando essas relações são constituídas por tristeza, revolta, dor. A gente não pode pretender que alguém passe a vida inteira jungido a outra pessoa que lhe agride, que lhe ofende. Porque isso é contrário à lei divina, esta sim, de amor. A maior lei que a gente pode elencar de todas as leis que o Espiritismo nos deu é a lei de amor, justiça e caridade. Né? Se não me falha a memória, é a 10ª, lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Amor, justiça e caridade. Tem amor, perfeito. Tem justiça, joia. É feito de forma caridosa, nós estamos no caminho. Na maioria das vezes, alguma coisa está faltando. Né? Ou não tem amor, ou não tem justiça, ou não tem caridade. De que servem almas entrelaçadas desta forma permanecerem juntas? Se vão para outra vida se odiar da mesma forma que se odeiam aqui. De que servem relações construídas em base do desaforo, do ódio e do desprezo? Elas fazem avançar o espírito? Não. As relações que não podem ser dissolvidas são aquelas que Deus faz. Né? Tem a passagem lá desse tema no Evangelho, né? Os doutores da lei perguntam para Jesus sobre isso. Jesus responde, né, para eles que foi a dureza do coração deles que permitiu que essas coisas se dessem dessa forma. Quando eles perguntaram se podiam demitir as esposas. Né? A dureza dos vossos corações. No começo não era assim, mas foi a dureza dos vossos corações. Mas qual começo ele se refere? Quando Deus reuniu as almas por afinidade. Quando Deus reuniu as almas por afetividade. João, eu não sei quantas encarnações eu vi homem, mas certamente já passei por algumas onde eu fui mulher, onde eu fui uma jovem, sonhadora e púdica. Como é que eu posso pretender agora que as coisas sejam ajeitadas para mim, porque uma lei humana estabeleceu que eu não posso me dissociar de alguém que me faz mal? Como é que a gente pode pretender que crimes sejam perpetrados dentro de lares e nada fazer a respeito e ainda defender erradamente que esses laços devem ser mantidos porque foram abençoados num altar?
Mas a gente está construindo para nós que defendemos e que não intervimos e que não propomos uma mudança, uma responsabilidade muito maior, porque nós vimos aqui no nosso bate-papo que a importância da nossa responsabilidade diante daquilo que a gente aprende, que a gente conhece, que a gente sabe. Não podemos nos fazer de mercadores e dizer isso não é comigo. O que o vizinho faz não é comigo. Se ele bate na esposa, não devo ir lá dizer, para aí, vamos ver, ou exigir para a policial, porque, né, afinal de contas, eles que se entendam, são o problema deles, não, é de todo mundo. A vida em sociedade exige de nós, é isso que a gente viu hoje ao longo desse nosso bate-papo. Tudo isso constitui a nossa lei de sociedade, a nossa obrigação social, o nosso trabalho em comunhão uns com os outros, para que isso possa se melhorar para todos. Pretendemos que as leis que nos regem a vida social, material, possam ser melhores, claro, né? Então vamos trabalhar em favor disso, né? Jamais defender o absurdo como sendo uma norma divina, porque certamente ela não é. Então, cabe a nós aqui enfatizar, né, Hélio, já que esse até, infelizmente, é um grande problema social que nós vivemos, né? E nessa época de transição parece que eclodiu, assim, de uma forma absurda, né? Em função desses comportamentos absurdos que ainda regem a humanidade, né? Então, as mulheres que estão nos ouvindo, né, não deixe que isso aconteça com vocês, se não conseguirem, né, pelas próprias forças, dissolver uma relação dessas, né, procurem ajuda, né, e nós que sabemos, né, de problemas que essas mulheres passam, que a gente possa denunciar, né, a sociedade precisa que todos nós nos posicionemos em favor da defesa da mulher que sofre imensamente, né, essas violências, né. Então, que a gente tem aquele número especial, diz que o 180, né? Não deixe que isso aconteça com as famílias, que infelizmente, né? Muitas vezes as famílias nem são formadas, porque o bacana vai lá e mata a mulher na fase do namoro, mata a mulher na fase do noivado, nem chega a formar a família, porque o feminicídio ocorre já antes da formação da família, né? Fora aquelas que passam ainda por uma situação tortuosa dessa, né? Então é um papel primordial de nós, como irmãos, defender essas pessoas que estão nessa situação de risco, né? Que a gente denuncie, que a gente ajude, que a gente possa acolher, né? Que a gente possa ajudar sempre, né? Então o 180 é muito importante isso para que a sociedade como um todo possa ajudar essas mulheres que passam por essas dificuldades imensas aí de violência, principalmente, né? Que não é só o bater, né? A violência psicológica, é uma série de violências que acontecem dentro dos lares das pessoas, né? Então, infelizmente, a gente tem que falar nisso aqui, né, Eli? É verdade, João, porque nossa sociedade, como tu colocou tão bem, ele está passando por uma transformação tão grande em vários aspectos que, às vezes, a gente tem a tendência a se recolher, não é? Não se envolver, né? Porque a gente teme que isso nos desestabilize, nos tire do caminho, ou desconstrua aquilo que a gente arduamente conseguiu, com muito trabalho, com muita diligência, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade. Mas nós precisamos lembrar sempre, e é algo que eu sempre defendo, João, nós não somos indivíduos para exercitar a individualidade. Nós somos indivíduos para exercitar a nossa comunhão com o todo. Nós somos parte de Deus, de alguma maneira. Jesus dizia, eu e Deus somos um. Ele não quer dizer eu sou o Deus. Ele quer dizer eu e Deus somos um. Eu e Jesus também somos um. Eu e o João somos um. Eu e o João e todos esses que estão assistindo somos um. Eu, o João, todos esses que estão assistindo, a minha família aqui em casa, as famílias que estão no meu entorno, no meu bairro,
na minha rua, no meu município, no meu país, juntos, somos um. Parte dessa mesma criação, decorrência deste mesmo amor que Deus tem por tudo que foi criado, para que prossigamos, para que conquistemos o nosso espaço, a nossa sabedoria, a nossa consciência plena dos nossos papéis. E não é abandonando uns ou outros, porque se desentenderam no caminho, que a gente vai conseguir esse intento. Não há forma das coisas funcionarem para nós sem que todos estejamos irmanados na mesma mesa para o banquete que Jesus nos convida. Esse grande banquete que o Senhor nos traz em todas as oportunidades. Eu preciso lembrar, gente, que sempre que nós nos isentamos, sempre que nós nos encolhemos, nós estamos assumindo o lado daquele que agride, do opressor, do violento e do grosseiro e mal educado. Precisamos sempre lembrar que nós temos as nossas condições, casa espírita, os nossos grupos de apoio, para orientar essas pessoas. Quem sabe, vamos ali, levo, né? Você não precisa brigar com ninguém. Você não precisa agredir o agressor de volta. Não é isso que estamos falando. Mas ser firme e no propósito de não é assim que vai resolver isso. E não leva, não, eu não vou poder permitir que isso aconteça. É ser desta forma o propagador da paz e não da guerra. É isso que Jesus espera de cada um dos seus filhos. Que levem a boa nova, mas levem fundamentalmente amor para todas as criaturas. Isso aí, Eli. Então, acho que com a chegada da chuva, a gente chegou ao final da nossa live, né? Começou uma chuvinha agora. Então, vamos passar para as considerações finais, né? Vamos falar até brincando antes que a internet caia, que é só começar uma chuvinha que a nossa internet cai, né? Então vamos dar uma acelerada aí. Eu deixo contigo então o espaço para ti para as considerações finais. E lembrando também que a gente fez um combinado, né, lá no começo da nossa live, que tu falasse a respeito de um livro importante para ti que ajudou aí na tua mudança da vida, enfim, né, de encarar ela de forma diferente. Então eu deixo a palavra contigo, eu deixo essa batata quente contigo aí agora. Tá bom, querido. Eu antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade concedida pela União a mim, né, para conversar, para vir fazer essa troca, salutar, né. A gente acabou, né, enveredando por tanta coisa aqui, né, João, nessa noite, que fica difícil a gente imaginar que não haja o dedo da espiritualidade a nos orientar por esse caminho, não é? Para que a gente toque nesses pontos mais sensíveis, não é? Eu sei que muitas vezes as pessoas tendem a reagir de forma instantânea àquilo que ouve e recebe como informação. Mas eu sempre digo também, a obrigação de qualquer espírito é estudar. Estudar muito, estudar continuamente. Né? Ler, reler. Mas é difícil ler. Não é só começar. Tem começo, meio e fim. E é assim que deve tratar esse tipo de coisa. Né? Estude, aprenda. Discuta com os seus colegas. Entre para uma casa espírita, se você ainda não está. Porque a casa espírita não é um lugar de nós vamos lá fazer um monte de coisa para quem está aqui e não segue nenhuma, não tem essa coisa de a gente tem obrigações ali, né? O é receber com maior carinho e vai ser, né, felicitado pela tua presença. E respondendo a tua pergunta, gente, o tempo já se vai, né?
qual foi o livro que tocou profundamente o meu coração. Foi o primeiro livro que eu li, né? O primeiro livro espírita que eu li, né? Indicado por uma amiga nossa, que já faleceu, e fazia a biblioteca lá da União, no primeiro ano, quando eu conhecia a União, e ainda não fazia parte, eu só ia lá tomar um passezinho de vez em quando. Ela me ouvindo falar sobre alguma coisa que me incomodava, me indicou uma leitura e eu li, né, 50 anos depois. Eu li 50 anos depois, né, aquela história fantástica, e eu quis voltar e ler o outro livro e os outros livros da série e os outros livros da biblioteca e tudo que eu pude ler até agora, até me tornar, como tu mesmo disseste, um trabalhador do movimento espírita, alocado na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na qualidade de vendedor de livros lá na livraria espírita. Né? Não estamos operando agora, porque com a pandemia, esse senhor aqui precisa ficar em casa, mas a livraria É verdade, aberta, tem que se cuidar. né? A livraria está aberta para quem quiser visitar, conhecer aquelas obras maravilhosas lá. É sempre fantástico poder atender e falar sobre as obras que a gente gosta, conhece, sobre os autores que a gente prefere. E, olha, é um aprendizado. São momentos de profundo prazer fazer aquele atendimento. Eu gosto muito daquele trabalho. Adoro imensamente a oportunidade que Deus me deu de exercer uma profissão dessas neste local. Que bom, meu amigo. Então, para a gente não se estender mais, que já passamos bastante do nosso tempo, né? Sim. Eu te peço que nos oriente sobre a finalização para que a gente possa dar um descanso para esse pessoal aí que já está me ouvindo. Isso aí. Então tá, a gente agradece muito a presença de todos que estiveram conosco aqui na nossa live, né? E eu acho que dá para dizer assim, ó, eu assisti a live do Hélio lá, vou ganhar 15% de desconto na livraria da Félix. Não, tô brincando. Tô brincando. Aí é sacanagem contigo, né? Não, tô brincando. Desconto a gente negocia. Então, muito obrigado pelo carinho de todos, por terem estado aqui conosco nesse encontro que é dentro da União, né? Porque estamos unidos, né, nos nossos corações, naquela casa de amor, com muita saudade, louco para voltar, né? Mas vamos nos cuidando, vamos devagarinho. E a gente se vê na próxima quarta-feira lá no Instagram, né, com a Yara Petrucci, que vai falar devagar, mas sempre, que é bem apropriado para o momento, né? Capítulo 62 do Fonte Viva. E a próxima live aqui no Facebook, que vai ser em dezembro, vai ser com o Rogério Pereira, vai falar a respeito de transição e evolução. Então, um abraço a todos, né? Muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, um beijão. Muita paz a todos. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Hélio. Valeu mesmo. Valeu, João. Boa noite, gente. Boa noite, Hélio.